Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez, à nossa aula sobre contratos. É um prazer poder recebê-los aqui. Meu nome é Moisés Luna e nós já começamos a conversar um pouco sobre esse assunto de contratos em aulas anteriores. Nós já tivemos duas aulas anteriores onde eu abordei uma visão geral de contratos dentro do contexto de gerenciamento de projetos. Nós conversamos também sobre tipos de contrato e nesta aula nós vamos abordar agora sobre riscos em contrato. Vamos começar então? Pessoal, continuando então aí nossa aula sobre contratos, nós já vimos aqui uma visão geral, já discutimos sobre tipos de contratos, agora eu quero falar para vocês sobre riscos em contratos. E quando eu falo em risco, eu estou falando em ameaça, eu estou falando também em oportunidade. E cada um desses tipos de contratos aqui, preço fixo, tempo material, custos reembolsáveis, eles trazem vantagens e desvantagens e nós precisamos conhecê-las de maneira a fazer a seleção adequada e mesmo a gestão adequada desses projetos, sabendo dessas situações que eventualmente nós estamos sujeitos, tá bem? Então, começando então do contrato de preço fixo, eu coloquei aqui vantagens e desvantagens desse tipo de contrato. Inicialmente eu queria começar com uma informação para vocês que é o seguinte, que a visão da prova em relação a contratos, ela é uma visão voltada para o cliente, para o comprador. Por exemplo, quando eu falo aqui que menos trabalho para o comprador é uma vantagem, porque basicamente, quando o comprador ele faz a especificação de trabalho, entrega para o fornecedor e assina o contrato, basicamente a preocupação dele acabou ali, entre aspas, Então o fornecedor agora vai ter que trabalhar para entregar aquilo que está estabelecido em contrato e conforme a especificação de trabalho que muitas vezes vem agregada ali ao contrato de trabalho. Então eu não tenho nenhuma preocupação, entre aspas, a partir daquele momento, por isso que é uma vantagem para esse tipo de contrato. Nós temos outra vantagem também, é mais fácil de trabalhar. E por que é mais fácil de trabalhar? Porque a maioria das empresas conhecem esse tipo de contrato, sabem lidar com esse contrato. Então isso torna mais fácil o processo de gestão a partir desse contrato. E o comprador também sabe o custo. É legal você começar um projeto ou terceirizar uma parte do projeto sabendo exatamente quanto que você vai gastar. E o contrato de preço fixo, ele possibilita isso para você. Uma vez que você estabeleceu uma especificação de trabalho completa, com todas as informações necessárias para o fornecedor executar o trabalho, sua preocupação acaba ali e também você sabe quanto que vai custar no final. Qualquer variação que eventualmente tiver de custo do seu fornecedor, responsabilidade dele, ok? É claro que isso eventualmente pode impactar você, nós vamos discutir isso mais adiante, ok? Mas a nossa preocupação, entre aspas, termina naquele momento, tá? Então essas são apenas algumas das vantagens de contrato e quais seriam as desvantagens do ponto de vista do comprador. Primeiro, o fornecedor pode subestimar o trabalho. Às vezes o fornecedor, na ânsia de querer ganhar uma concorrência, o que ele faz com o preço? Reduz o preço, reduz a sua margem de lucro e aí ganha a concorrência e na hora de executar o projeto, o que acontece? Às vezes não tem o recurso suficiente para poder fazer o trabalho, às vezes falta a motivação necessária para fazer o trabalho, uma vez que eu não tenho o resultado financeiro necessário, logo eu subestimo o trabalho, eu posso querer criar aditivos durante a execução do projeto, isso pode eventualmente impactar a qualidade do trabalho, pode impactar o prazo de entrega dos trabalhos, eu posso às vezes ser um pouco mais vagaroso nesse processo, então isso pode trazer algumas implicações para o comprador. Por isso que uma máxima importante para gerenciamento das aquisições é a gente construir uma relação ganha-ganha com o nosso fornecedor. Nós não podemos trabalhar no limite com o fornecedor porque eventualmente alguma variação faz com que ele tenha prejuízo e isso pode eventualmente impactar o meu trabalho, o meu projeto. Então é importante que a gente encontre relações de equilíbrio quando nós estamos lidando com contratos, tá bem? Mais trabalho para o comprador na especificação de trabalho, então do ponto de vista do comprador,
ele tem que ter um esforço maior no início, antes do contrato, de fazer esse documento, dizendo exatamente o que ele quer. Vou dar um exemplo para vocês assim, simplório mesmo, né? Vamos supor que nós estamos organizando uma festa, e nessa festa lá eu fiz uma especificação de trabalho para um buffet, onde eu solicitei garçons, comida, bebida, especifiquei a quantidade de bebidas, como que vai ser feita a prestação de serviço, quantos garçons que devem ser fornecidos, detalhes sobre decoração do ambiente, né, tudo que eu preciso ali para garantir uma festa satisfatória, né, que eu planejei ali, enfim. E se eu esqueço de algum detalhe importante, vamos supor que, pegando aqui um exemplo banal mesmo, eu esqueci de talheres, garfos, copos, que deviam estar inseridos na proposta, o fornecimento disso, mas não estavam, faltou essa informação. E aí, ao conversar com o fornecedor pode simplesmente virar para mim e falar, não, tudo bem, eu forneço para você esses itens, porém, isso vai custar X a mais. Ou então, às vezes, pegando uma outra situação, eu quero que seja, eu não incluí champanhe dentro dessa minha festa, eu quero que seja incluído, não está na minha especificação de trabalho, e aí eu entro em contato com o meu fornecedor vira para mim e fala, olha, podemos incluir perfeitamente, mas isso vai ter um acréscimo de custo. Você concorda? O cliente ou o comprador concordando, a gente faz um aditivo de contrato. Então, desvantagem, no caso aqui, é mais trabalho para o comprador na especificação de trabalho. E é importante que ele não esqueça nada importante dentro deste documento. E preço fixo, uma desvantagem é o seguinte, pode ser mais caro que custos reembolsáveis. Como assim? A gente parte da lógica básica, é o seguinte, quanto mais risco você corre, maiores podem ser seus ganhos e também maiores podem ser suas perdas. Por exemplo, quem que pode ganhar mais é uma pessoa que aplica na poupança ou uma pessoa que aplica na bolsa? Evidentemente, a pessoa que aplica na bolsa, ela pode ganhar mais. Mas por quê? Ela corre mais risco. Esse tipo de contrato, o risco, ele é maior para quem? Para o fornecedor. Logo, pessoal, preço fixo pode ser mais caro do que custo reembolsável. Se ele é uma desvantagem aqui, ele vai ser uma vantagem lá do outro lado, custos reembolsáveis. Olha aqui, mais econômico do que preço fixo. Pode custar mais caro? Pode. Mas quando você se propõe a gerenciar um projeto por meio de custos reembolsáveis, você, cliente, comprador, você está assumindo os riscos. Se não acontecerem riscos, ou se os riscos estiverem controlados, melhor para você, que vai pagar menos. Se acontecer mais riscos, é pior para você, que vai ter que pagar esse excesso, esse gasto a mais no caso aqui. Então, a lógica é, quanto mais risco você corre, maiores podem ser os seus ganhos, também maiores podem ser suas perdas. Então, aqui no caso, onde que está o risco? Pertence mais a quem? Ao comprador, ao fornecedor? Aqui, no caso do preço fixo, pertence mais ao fornecedor. Qualquer mudança de ambiente, de cenário, o impacto maior é para o fornecedor, tá bem? E no caso aqui de custos reembolsáveis, quem assume mais risco é o cliente ou comprador, no caso, tá bom? É importante que você tenha esse conceito bem claro aí na sua cabeça, porque isso tem muita relação com o exame PMP, com o CAPM, muitas vezes eles vão exigir esse conhecimento sobre a quem pertence mais o risco, de forma que nós possamos nos situar frente a um determinado ambiente que nós nos encontramos, tá bem? Então, vantagens e desvantagens em relação ao contrato de preço fixo. Vamos conversar um pouco sobre tempo material? Bom, primeiro, tempo material. O que seria vantagem para tempo material? É um contrato rápido, como nós já citamos, Ele é rápido de fazer, rápido também de rescindir um contrato, simples, objetivo, ok? Isso ajuda a ganhar tempo, certo? E ele é ideal quando o projeto precisa
de braço, né? Imagina que o projeto está atrasado, e às vezes eu preciso ali de alguém para me ajudar a recuperar, ou às vezes eu preciso de um consultor, de um especialista em determinado assunto, e aí eu contrato rapidamente aquela pessoa por hora, por dias, né? E aquela pessoa vai prestar o serviço, uma vez resolvido o problema, o contrato é rescindido e eventualmente se eu precisar de novo eu posso contratar aquela pessoa, ok? Agora você consegue pensar numa desvantagem em relação a essa situação? Eu coloquei aqui para nós, né? Primeiro, menos incentivo para terminar o trabalho mais cedo. Se você tem uma pessoa trabalhando no seu projeto, ganhando por hora, isso quer dizer que quanto mais horas ela trabalhar, maiores serão os ganhos dela. Logo, você acha que essa pessoa vai querer, de fato, terminar o projeto mais rápido? Será que ela, às vezes, não vai dar aquela enroladinha básica, de maneira a gastar mais horas e aumentar os ganhos dela? Ou de maneira que ela tenha mais tempo no projeto, de forma a ganhar mais? Então, essa situação pode ser comum, às vezes pode acontecer nos nossos projetos. Então, por isso que é uma desvantagem, né, para o comprador, porque pode custar mais caro, ok? E requer supervisão do comprador. Já que, né, olha só, pode existir esse processo, né, de querer enrolar um pouco para poder gastar mais horas. É importante também que o fornecedor, aqui no caso, o comprador, ele supervisione o trabalho mais de perto, de maneira a tentar evitar isso. Só que o impacto disso toma o tempo do seu comprador, né? Isso por isso que é uma desvantagem no caso. Então, vantagens e desvantagens desse tipo de contrato. Caminhando aqui agora para custos reembolsáveis, o que nós temos de vantagem? Primeiro, especificação de trabalho mais simples. E por que isso é uma vantagem? Aqui, ó, a especificação de trabalho, ela é mais detalhada. Aqui, ó, até uma desvantagem no caso, né? Mais trabalho do comprador na especificação de trabalho. Ele tem que elaborar um documento detalhado sobre o que ele quer. No custos reembolsáveis, já que o escopo ele é impreciso, eu não consigo fazer esse documento de maneira completa. Então eu vou ter menos trabalho para poder fazer um documento inicial. Pelo menos algumas diretrizes iniciais sobre como deve ser feito o trabalho. Isso é mais rápido, mais simples de ser feito. Então você vai ter, como comprador, você vai ter menos trabalho nesse processo. Outra vantagem, mais econômico do que preço fixo, como nós já mencionamos. Desvantagens também desse tipo de contrato. Preço total desconhecido. Aqui no caso de preço fixo, o preço ele é conhecido, no caso a gente sabe exatamente quanto nós vamos pagar dentro daquele contrato, ok? Agora no custos reembolsáveis eu não sei, né? É baseado em desempenho. Eu tenho uma estimativa, eu espero pagar X reais em um período de 30 dias, mas nesse período podem acontecer riscos, às vezes oportunidades, né? E isso vai impactar o meu preço. Então eu nunca vou saber exatamente quanto que vai custar aquele projeto. Por isso que é uma desvantagem, né? O ideal é que nós saibamos, né? É o melhor do cenário possível, mas nesse tipo de contrato não é o que acontece. É um tipo de contrato que também requer mais trabalho do comprador. Como assim, né? Já que a gente não tem um escopo muito fechado, eu, como comprador, como cliente, eu vou ter que ter uma participação mais ativa dentro do projeto, eu vou ter que estar mais perto do meu cliente, eu vou ter que, olha essa última desvantagem, requer auditoria. Eu vou ter que auditar as notas do meu fornecedor, já que eu estou remunerando ele em função dos custos incorridos no projeto, eu vou ter que receber as notas fiscais, os comprovantes, né, desses gastos para poder remunerá-lo e conferir essas notas. E isso demanda trabalho, esforço da minha parte. Eu vou ter que, de alguma forma, ou eu vou ter que fazer isso, ou eu vou ter que alocar pessoa para poder fazer isso, e essa pessoa alocada representa mais custo para mim, né? Então uma desvantagem no caso, né, requer mais trabalho para o comprador, a gente vai ter que estar mais, gerenciar esse projeto mais de perto, acompanhar mais o fornecedor, a gente não pode simplesmente assinar um contrato e virar as costas e esperar receber o trabalho. Não, aqui a gente assina um contrato e participa do processo.
É diferente no caso, né? Então, gente, olha só, essa visão global aqui sobre riscos, né, que eu quero compartilhar com vocês, vantagens, desvantagens de cada um dos tipos de contrato, ok? É importante que você tenha bem delineado aí essas informações de forma que você saiba distinguir, né, em que momento, qual contrato é mais adequado para o projeto. Então percebam assim, muitas vezes que o que define o contrato mais adequado é a situação. Escopo conhecido, preço fixo é o ideal. Escopo desconhecido, custos reembolsáveis. Precisa de braço para começar o trabalho rápido, né? Para poder acelerar, resolver um determinado problema no projeto, tempo e material. E saiba das possíveis implicações de cada um desses contratos. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula onde nós abordamos riscos em contratos, ok? Nós temos mais assunto para poder discutir. Eu quero no próximo vídeo conversar com vocês sobre dicas importantes para quem vai fazer a prova CAPM e PMP. Antes de você navegar para o próximo vídeo, eu quero te convidar a conhecer um pouco o meu trabalho, o UPM, que é o meu curso preparatório para certificação PMP. Então você pode acessar aqui, né, upm.com.br, e eu tenho também um simulador para a certificação CAPM e PMP, que é o flare2pass.com.br. Lá dentro do Flare2Pass você tem a possibilidade de fazer um simulado e testar os seus conhecimentos para saber se você está ou não preparado para a prova. Não esquece também, né, de dar um joinha nesse vídeo, de compartilhá-lo nas redes sociais. Isso me estimula demais a criar mais conteúdos como esse, porque dá trabalho, viu, gente? Então não deixa de dar essa força, né? E a gente se encontra no próximo vídeo.